No final do ano passado, o tucano Rodrigo Garcia, que ainda governava São Paulo, anunciou a volta da gratuidade do transporte público para pessoas de 60 a 65 anos, em trens, nos metrôs e em ônibus metropolitanos. Mas até agora, o novo governador, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, não publicou nenhum decreto para que a medida entre em vigor. A reportagem é de Hanna Rodrigues. Os idosos que ainda não completaram 65 anos precisam pagar se quiserem utilizar metrô, trem ou ônibus da MTU no estado de São Paulo. Isso porque, apesar de o ex-governador Rodrigo Garcia ter publicado uma lei que concede a gratuidade, o sucessor, Tarcísio de Freitas, ainda não regulamentou o benefício. O governador Rodrigo Garcia, ele sancionou a lei dia 15 de dezembro e prometeu fazer o decreto para implementar a lei até 1º de janeiro. Ele não o fez. Então, ele passou o trabalho, a responsabilidade agora para o novo governador eleito, Tarcísio de Freitas, fazer, então, esse decreto e, enfim, começar a valer. Assim que esse decreto for publicado, o idoso volta a ter gratuidade no metrô, na CPTM e na MTU. No ano passado, decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo obrigou a Prefeitura a voltar a oferecer a gratuidade aos idosos com mais de 60 anos nos ônibus da cidade. Direito que tinha sido garantido desde 2014, pelo então prefeito Fernando Haddad. Em 2014, na época, o prefeito Haddad e o governador, na época, Geraldo Alckmin, implementaram a gratuidade de 60 a 65 anos nos transportes de São Paulo, né, da SP-Trans, metrô, CPTM e MTU. E aí, em 2020, o Bruno Covas e o Dória retiraram essa gratuidade dos idosos de 60 a 65 anos, em todos os transportes da cidade. No estado, por um decreto, e na cidade de São Paulo, por uma lei que foi equivocada. Aí, em dezembro do mês passado, então, uma ação judicial que havia sido movida pelo PT retornou a gratuidade na cidade de São Paulo, e no estado foi uma discussão que foi tocada na Assembleia Legislativa. A gratuidade dos idosos com mais de 65 anos é obrigatória e garantida pelo Estatuto do Idoso. Já no caso das pessoas na faixa etária de 60 a 65 anos, cabe ao município definir como se dá esse benefício. O direito à mobilidade é o que dá acesso a outros direitos fundamentais, como a saúde, o lazer e a educação. A própria alimentação também, você tem efeitos ainda da crise econômica, da pandemia, muita gente com dificuldade para se alimentar e que às vezes precisa se deslocar ou para casa de alguém ou procurar um restaurante popular para conseguir comer. Muitos idosos que vivem sozinhos, por exemplo, não conseguem fazer ali a sua alimentação na sua casa. Então, tem situações muito diferentes, claro, mas o que seria em comum a todas elas é de que o transporte é o que garante o acesso a outros direitos. Ainda não foi regularizada a emissão de um bilhete único para este público, mas para os especialistas, medidas provisórias poderiam ser adotadas para garantir o cumprimento da lei, como a possibilidade de embarcar nos trens e metrôs apresentando o RG. Seria até importante que os órgãos de defesa dos direitos da população, como o Ministério Público, por exemplo, e o próprio Judiciário, se mobilizassem, se posicionassem em relação à garantia desse direito, já que é uma lei que foi aprovada, deveria estar em vigência, e por uma falta aí de mobilização do governo do Estado, ainda não consegue garantir a efetividade desse direito para essa população.